بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا حميد بن المسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق باب في الاستنثار وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وقيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. Estimados irmãos, hoje vamos falar, depois de termos abordado nas lições passadas o número de vezes a lavar a cada membro. Nós falamos o capítulo que o Imam Abu Daud nos trouxe, falar de lavar a cada membro 3 vezes, lavar a cada membro 2 vezes, lavar a cada membro 1 vez, e nós explicamos que o mínimo era 1 vez, que era fard, e 2 vezes era seguindo para o sunnah, e 3 vezes é o mais completo. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez todas essas formas, conforme nós aqui citamos os ahadiths. A sequência daqui em diante, o Imam Abu Daud vai trazendo um capítulo para cada assunto. Hoje vamos falar acerca da distinção entre bochechar e aspirar água no nariz ao fazer a ablução. Vamos abordar essa questão, assim como vamos falar acerca de assoar o nariz com água quando estivermos a fazer a ablução. Capítulo seguinte, Imam Abu Daud vai falar acerca do masr, a pessoa fazer o masr tendo o imama. Vamos falar do masr, um capítulo separado acerca do hilal, não é? Da barba, o hilal dos dedos, o hilal dos dedos do pé, e como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Daqui em diante serão capítulos específicos a falar de cada forma, não é? Como fazer a cada ação no wudu, falando concretamente desses aspectos que nós aqui mencionamos. Portanto, o primeiro aspecto é o madmada e istinshaq. Bochechar, ou podemos falar enxaguar a água na boca. Enxaguar, o movimento que fazemos, colocar água na boca e retirarmos. Ou podemos falar bochechar, quando colocamos água na boca. Quando nós falamos desse capítulo, nós dissemos que nós vamos encontrar 2 tipos de narrações. Uma narração é a ação do profeta sallallahu alaihi wasallam, levar a água com a mão direita, o punhado direito, colocar uma parte da água na boca e outra parte diretamente para o seu nariz, não é? Que chamamos aqui aspirar água. Aspirar, não é? É colocar água no nariz. Assoar é istinthar, que vem um capítulo separado. Então, nós falamos que temos essas 2 narrações. Uma, que é a mesma água, colocar na boca, depois ir para o nariz, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E temos narrações que levou a água, só colocou na boca, 3 vezes fez isso, e levou a água nova, só aspirou o nariz de forma separada. Aqui os ulamás dizem que existem 2 narrações, não é? Uns dão preferência a aquele que ele fez o mesmo punhado de água, colocou na boca e no nariz, fez isso 3 vezes, e outros dão preferência de forma separada. O primeiro capítulo é al-farq bayna al-madmada wal-istinshaq, a distinção, fazer de forma separada. O que? O bochechar ou enxaguar água, assim como aspirar água no nariz. Fazer isso de forma separada.
O hadith é narrado por Talha. Talha cita do seu pai, o pai faz menção do seu avô, que era sahabi. Ele diz: "Dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam." Eu vim ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatawadda, e ele estava a fazer a ablução, wal ma'u yasilu min wajhihi wa lihyatihi ala sadri. Ele estava a fazer a ablução e a água escorria do seu rosto e da barba sobre o seu peito, ou para o peito. A água escorria do seu rosto e da barba, quer dizer, caía em direção do peito. Estava a cair, ele está aqui a fazer uma menção, olhando para o profeta sallallahu alaihi wasallam, na direção que a água estava a cair. Fara'aytuhu, ele diz, eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam, yafsilu bayna al-madmada wal-istinshaq. Eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam a bochechar a sua boca e aspirar água no nariz separadamente. O que significa? Fez separadamente. Significa? Quantas vezes? 3 vezes. Ele colocou na boca 3 vezes, depois aspirou água no nariz também 3 vezes. Este hadith fala do movimento junto, não é? Fala de quê? Único movimento. Único movimento. Único movimento. Ele ainda diz separadamente, separou o madmada e istinshaq, o bochechar e aspirar água no nariz. Fez isso separado. Significa? Pôs na boca, pôs no nariz, separado. Pôs na boca, o nariz, separado. Pôs só na boca 3 vezes e depois no nariz só 3 vezes. Ok? Este é o primeiro que temos aqui, uma narração. Apesar de alguns classificarem esta narração não é, como uma narração fraca. Como bem mencionado, esta narração mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam bochechou e aspirou água no nariz separadamente, não é? Fez isso com nova água a cada parte. Mas há também algumas tradições, algumas narrações que indicam que ele lavou a boca, aspirou o nariz com mesma água. Importante, nesse capítulo nós entendemos que tem narrações a falar da mesma água, portanto não levou água 2 vezes. Há narrações a fazer este tipo de menção. Em outras palavras, resumindo, as 2 formas são admissíveis. O fiqh, a diferença aqui do hadith, você passa a saber que existe hadith que fala de forma, não é? Fez isso em simultâneo, junto, e existe narração que diz também ter feito separado. Por que o profeta fez isso? Por que fez isso? Por que existem essas narrações diferentes? Por quê? Sim, mas por que tinha mostrar permissibilidade? Para mostrar permissibilidade. Mostra que é permissível, que é admissível, e ambas práticas são suportadas por narrações autênticas. Ambas. Por que fez isso? Sim, já falamos tantas vezes essas coisas, esse tipo de explicação. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso? Sim, para mostrar que é permissível, sim. Para a facilidade do din, a mesma prática, fazer de formas diferentes, é para mostrar que o din é fácil, não é? Não há dificuldade. Várias práticas, essa é uma das respostas que nós vamos encontrar. Várias práticas, uma regra, várias práticas, ou uma ação feita de várias formas. Por isso, temos as escolas diferentes. Por isso, temos os madhahib. Os madhab é singular, madhab é plural, estão ou existem exatamente por causa de práticas diferentes do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os madhahib surgem exatamente por causa disso. A percepção,
não é? A percepção, a prática, um hadith ter chegado a um e não ter chegado a outro, não é? Os madhahib vêm exatamente por causa disso. E nós hoje estamos a ver vários hadiths a falar de uma certa regra, mas são várias formas que uma certa prática foi feita pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? Se nós entendermos isso, nós vamos ter respeito com outras práticas, com outras escolas. Às vezes nós somos ferrenhos. Não, só a minha escola que está certa, só o meu madhhab está certo. O que nos faz termos este tipo de posição? Não é senão nossa ignorância. Isso mostra que nós somos ignorantes. Por isso que nós não respeitamos outras opiniões. Quando nós tivermos conhecimento, quanto mais conhecimento nós vamos tendo, mais descobrimos quão ignorantes nós somos. Cada vez que você vai aprendendo, o Imam Shafi dizia, a cada vez que eu vou aprendendo, eu vou me descobrindo quão ignorante eu sou. Por quê? Porque você está vendo que tem este conhecimento, tem este saber. Então descobre, não é, quão ignorante você é. Mas hoje nós, quanto mais aprendemos, descobrimos quão alim, quanto sábio nós somos. É o inverso. Quanto mais conhecimento você tiver, mais calado você fica. Não é? Mais calado você fica. Quanto mais ignorante você for, mais barulho você faz. Aquele ditado, tambor vazio faz muito barulho. É exatamente isso. Quanto mais você souber, mais calado você vai ficar. Por quê? Você vai assistir. Por isso, não é? O Corão fala, não é? Ibadur Rahman, sábios, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Não tem tempo de discutir. Vai, você é um ignorante, eu não vou perder tempo contigo. É exatamente o alcance. Tá? Quando nós fazemos aqui menção de vários ahadis sobre o mesmo teor, formas diferentes, nós passamos a saber. Você amanhã, quando ver alguém a discutir, não, mas é só assim, você já sabe, né? Pode até dizer, a expressão que nós usamos é um burro, não é? A expressão que nós usamos, deixa lá esse pai, é um burro, não sabe que existe hadith a falar daquilo. É o que nós vamos falar amanhã. Por quê? Porque você está vendo que é um ignorante, não sabe. E lembrem, fixem isso, que os madhahib, as várias escolas, Shafi, Hanafi, Maliki, Hanbali, todas essas escolas surgem por causa desses ahadis que nós estamos aqui a ver. O que são escolas? O que são essas escolas? É a interpretação dos ahadices da forma como o hadith chegou, ou como ele acha, como ele entende o imam, como ele entende a forma mais correta. Então, para mim, a forma mais correta é esta, juntando estes ahadices todos. É este alcance, esta percepção. O segundo capítulo, os capítulos agora são curtos, temas diretos. Né? Istimthar, nós falamos aqui, primeiro falamos de cochechar, uma coisa, depois temos, não é? Aspirar água no nariz. O que é aspirar água no nariz? É colocar água no nariz. Depois temos assoar o nariz com água. São duas práticas. Uma é colocar água, outra é assoar o nariz. Não é? Nós falamos aqui o hadith, na prática de Ali radiallahu anhu, ele fez o quê? Segurou o seu nariz com a mão. Com a mão. Este hadith não falei duas coisas, eu falei uma. Segurou o nariz com a mão. Com a mão. Essa é boa desculpa, não estava. Estou dizendo não estava. O hadith segurou o nariz com a mão. A mão? Com a mão esquerda. Assoou o nariz com? Mão direita. Com a mão direita. Nós falamos, como o hadith aqui fala, com a mão direita. E qual é a explicação que nós temos? Aqui temos prática de Ali, e ele disse no fim, eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam a fazer desta maneira. Qual foi
a explicação que nós demos? Nós dissemos, o assoar, segurar com a mão direita, não é problema, mas introduzir os dedos no nariz deve ser com a mão esquerda, dedo mínimo, não é, da mão esquerda. E aqui a explicação que nós demos. A mão esquerda é melhor, pode fazer a sua com a mão esquerda, usar o dedo mínimo para limpar, né, remover o muco, que também o hadith aqui fala claramente. Mas se alguém fizer assoar, segurar o seu nariz com a mão direita, o hadith aqui da Abu Daud passamos que Ali radiallahu anhu fez desta maneira. Portanto, al-istinthar é assoar o nariz com água, passar a fazer a ablução. Tem al-istinshaq, que é aspirar, colocar água no nariz, e que isso é acompanhado de istinthar, que é assoar o nariz. Quando você puder fazer com mais força, o propósito é remover o muco. Né? Os brasileiros dizem catarro, nós até dizemos ranho, remover na ablução. Então, o hadith aqui é narrado por Abu Huraira radiallahu anhu. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Se alguém de vós fizer ablução, fizer wudu, falyaj'al fi anfihi ma', que coloque água no seu nariz, que chamamos de istinshaq, que é aspirar água no nariz. Thumma liyanthur, depois deverá assoar o nariz, que chamamos de istinthar. Duas coisas: istinshaq, introduzir; istinthar, assoar e fazer com que haja remoção do muco nasal. Ok? O hadith aqui menciona claramente, não é, que aspire água no nariz e assoe para ejetar, para remover o muco. E no outro hadith de Ibn Abbas radiallahu anhu, vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Istanthiru marratain balighatain ou thalathan." O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: assoai perfeitamente o nariz 2 ou 3 vezes. 2 ou 3 vezes. Passamos a saber, não é, que não é obrigatório que seja toda hora fazemos 3 vezes. E lembrem que nós passamos aqui o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, em alguns membros lavou 2 vezes e em outros lavou 3 vezes na mesma ablução. Na mesma ablução. Lembrando que ele também fez cada membro 3 vezes, como mencionamos os capítulos que nós fizemos aqui na aula passada, 3 vezes, 2 vezes, assim como uma vez. Portanto, temos aqui o hadith: "Istanthiru marratain balighatain ou thalatha." Em seguida, Imam Abu Daud traz um hadith longo, onde é mencionado uma história. Depois o sahabi queixa, um dos intervenientes do hadith, queixa o profeta sallallahu alaihi wasallam acerca da boca da esposa. O que significa quando se fala de boca da esposa? Que fala muito, sim, que fala muito. Ele diz que a minha esposa tem tem algo errado na sua língua, ou seja, ela é insolente, é arrogante, é desrespeitosa, é uma mulher que fala muito, não tem respeito. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam queixa, divorcie-se dela. Não há convivência pacífica, não te respeita, divorcie-se dela. Então disse: "Ya Rasulallah, como posso fazer isso? Ela é minha boa companheira." Os comentadores aqui dizem muita coisa. É minha boa companheira. E quem tem boa companheira? Abu Bakr. É minha boa companheira. Tem outras qualidades. Qual delas? Mais ou menos uma que você pode estudar, uma boa qualidade. E não só, diz ainda: eu tenho filhos com ela. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: famurha yaqul izha, diga ela para te respeitar, aconselhe ela.
فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ. Se existir algum bem nela, ela vai fazer isso. وَلَا تَضْرِبْ ضَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselha este sahabi, não bata na sua esposa, na sua mulher, como se estivesse a bater a sua escrava. Era normal, acontecia. Árabes tinham esse hábito, chaiavam as mulheres, batiam. Então o profeta sempre combateu isso. Não bata na sua esposa. Era lá do passado, não vem aqui Islã fazia isso, não. Era a prática lá no Jahiliya. Batiam. Passamos aqui um hadith onde a sahabia vem pedir o conselho ao profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith do Tirmidhi, vem pedir conselho ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Diz tal fulano, tal fulano, tal fulano. Cada um veio pedir a sua mão em casamento. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tal fulano não, porque é um sovina, é um avarento, não gasta, é um cacata. Tal fulano não, porque aquele não baixa o seu chicote do ombro, está toda hora com o chicote no ombro, quer dizer, bate muito nas mulheres. Case com tal fulano, porque é uma pessoa de boa conduta. Portanto, o profeta desaconselhou a mulher aceitar a proposta de alguém porque chaiava nas mulheres antes. Então, não é que aqui não é que há uma prática no Islã, não, é uma prática do Jahiliya e o profeta está aqui a desaconselhar esta prática. Por isso disse aqui para o Sahaba: não bata na tua esposa, tem esse problema, fala muito, não é? Não tem respeito, não é? É arrogante, mas não dá convivência, divorcie-se dela. Não, mas gosto dela, ok, aconselho ela para te respeitar, mas não bata nela. Em particular, como você faz isso quando se trata de escrava, não faça isso. Então, o narrador, é um hadith interessante, mas é um hadith longo, e nós estamos a ir para a parte que nos interessa neste capítulo. Este mesmo hadith há de vir lá, quando estivemos a falar de casamento, não é? Falar de casamento, tem aspectos que vamos mencionar deste hadith lá no capítulo do casamento. Então, o narrador diz aqui, o profeta, ele diz: Ya Rasulallah, fala-me acerca da ablução. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: asbigh al-wudu, faça adequadamente a ablução e faça o hilal, não é? Wa khallil bayna al-asabi', faça o hilal dos dedos. Wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima, e faça adequadamente, não é? Na sua ablução, faça assoe perfeitamente o seu nariz com água, excepto se estiveres de jejum. Se estiveres de jejum, não deves fazer isso. O Imam Abu Daud vai trazer aqui no capítulo acerca do hilal, como nós temos que fazer o hilal dos dedos, seja das mãos, assim como o hilal dos dedos do pé. Inshallah, estes hadiths serão todos também mencionados. Neste hadith, quando esta delegação chegou, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha ordenou, não é, que um prato chamado khazira fosse servido a esta delegação. Servisse algo à delegação. Essa delegação foi ter com Aisha radiallahu anha. Depois de um tempo, o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou e perguntou: foi servido algo a vocês? O que nós entendemos? Tratar bem os hóspedes. Servir alguma coisa aos hóspedes. Isto aqui na nossa comunidade não temos problema disso. Somos muito bons ao servir, não é? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta aqui à delegação: vos serviram alguma coisa? Foi servido? Diz sim. Aisha já mandou servir aqui um prato chamado khazira. E este prato é preparado com fatias de carne, porção de carne que é adicionado água e farinha, uma mistura. Quando é junção do pão com carne e molho, muda nome, passa a ser farid. Este aqui é khazira, que é com farinha, água e carne, com pão, tem outro nome
chamamos de farid. Hoje podemos falar de calhou, não é? Na cabritada, pão, por aí em diante. Os nomes, portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam pede que, passando por um homem que tinha 100 ovelhas e ouviu uma ovelha, não é, que berregava, o barulho que a ovelha está a fazer, que acabava de nascer. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta, não é, o que a ovelha pariu? Então disse, é uma ovelha fêmea. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, no lugar deste, degole uma ovelha para nós. Então disse, sim, vou fazer isso, mas nós sempre degolamos quando a ovelha pare, não é? Aumenta um. Quando aumenta, completa. Nós temos 100 ovelhas. Quando aumenta para 101, nós degolamos um, porque nós não queremos que aumente, que passe o número 100. Queremos sempre ter 100. Quando pare um, nós degolamos o outro. Portanto, fez questão de degolar aqui para esta delegação, este grupo com quem estava o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, conforme disse, é uma história que tem pontos interessantes, mas nos interessava a última parte aqui do hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam incentiva a assoar o nariz e fazer isso de forma adequada, para que possa se remover o muco aqui do nariz quando estivermos a fazer a ablução. Na próxima lição, inshallah, iremos trazer um novo capítulo. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.